Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença aqui juntinho com a gente. Sempre muito bom saber que você está aí do outro lado acompanhando aqui, tá? A nossa programação. Muito obrigada mesmo. E olha só, hoje aqui no Bem Assim, nós vamos falar sobre glúten. Você muito provavelmente já ouviu, né, que o glúten aí é um grande vilão na alimentação. Será que ele é mesmo? Será que é preciso cortar? E se cortar, é bom ter um acompanhamento nutricional? Já já nós vamos falar sobre isso. Também vamos falar aqui sobre dor ciática e ainda sobre sedentarismo e alimentação. É muito importante que você fique aqui ligadinho com a gente, porque vão vir muitas dicas importantes para a sua saúde. Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos assiste, que nos acompanha aí pelos canais 525 e 25 da NET, claro, pelo portal gazetaweb.com, que também transmite toda a nossa programação, ou ainda pelo nosso aplicativo, né, TV Mar. O pessoal também gosta aí de nos acompanhar na palma da mão. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Aproveitando sempre para lembrar aqui das nossas redes sociais e também do nosso WhatsApp. É muito fácil para você entrar em contato com a gente por essas plataformas digitais. Os contatos estão passando aqui na sua tela. Basta você ir lá e acompanhar a gente. Tá joia? Vamos lá começar o nosso programa de hoje. Não foram poucas, né, aí as pessoas famosas e musas fitness que falaram e falam ainda que o segredo para alcançar a boa forma é cortar os alimentos com glúten do cardápio. Muita gente acabou entrando sim nessa onda nos últimos anos. No entanto, há cuidados que devem ser tomados e quem conversa com a gente agora sobre eles é a nutricionista Michele Rosas. Mais uma vez aqui, obrigada pela sua presença aqui, muito bom. O glúten virou um grande vilão, podemos dizer assim? De certa forma, sim, né? Todo mundo quer tirar o glúten porque diz que vai emagrecer e não é bem assim. O glúten, ele é importante sim, mas por que muita gente quer tirar para emagrecer? A ideia é porque a maioria dos produtos que contém glúten são os alimentos industrializados, né? Então, a gente eliminando os alimentos industrializados acaba tendo uma alimentação mais saudável. Certo. Mas muita gente acaba tirando o glúten e acaba tendo uma dificuldade com a microbiota intestinal, né? Então, para você tirar, você tem que tirar se você realmente tem uma intolerância, que aí sim seria o meio mais saudável. Ou fazer a substituição por farinhas de melhor qualidade. Muito bem, vamos começar explicando o que é o glúten? Vamos lá. O glúten, ele é uma proteína que contém nos alimentos como trigo, centeio e cevada. E assim, como é que eu posso dizer? A maior... a finalidade dele, né, é dar forma aos alimentos e confere uma elasticidade. Sim. Por isso que quando a gente come um pão com glúten e um pão sem glúten, tem uma grande diferença. Ele é mais fofinho. Quanto mais elástico, mais farinha branca tem. Daquele que a gente chega lá, vai pegar o miolo e puxa. Que a gente puxa quentinho, né? Aquele ali é que está cheio de glúten. Então, quanto mais elasticidade ali, mais glúten tem. E se tem menos, não vai ter glúten. Não vai ter tanta elasticidade. Tá. Ele faz mal ou não para a nossa saúde? Se você souber escolher os alimentos com glúten, não. Então, por isso que a gente fala assim, dê preferência aos alimentos naturas e in naturas, né? Tirar os alimentos industrializados, porque os alimentos que mais contêm glúten são os biscoitos, sorvetes, pão de farinha branca, todos os alimentos derivados de farinha branca, pizza, sanduíche. Então, por isso que a gente associa que esse alimento vai lhe fazer mal. Certo. Mas se você tudo tem que ter um equilíbrio. Então, se você come com equilíbrio, né? O saber comer é que é o importante nessa hora. Então a gente consegue aí dizer, né? Poderíamos dizer que alimentos com glúten, eles podem ser saudáveis e também podem ser não saudáveis. Isso mesmo. Ele tanto pode ser benéfico como pode ser prejudicial à saúde. Tá. E eliminar o glúten ajuda a emagrecer? Estudos mostram que não. O glúten isolado, né? Que não ajuda a emagrecer.
Porém, quando você faz a diminuição dos produtos industrializados, você já vai ter uma compensação, né? Então, você acaba melhorando realmente ali a sua composição corporal, porque você vai estar deixando de beber bebida alcoólica, principalmente a cerveja, que tem muita cevada, os refrigerantes, né, cheios de açúcares, os biscoitos recheados, os sorvetes. Então, você eliminando esses alimentos, você já vai ter uma compensação, sim. Mas não é que você, eliminando o glúten da sua dieta, você vai emagrecer. Também não é bem por aí. Tá. Porque, assim, o nosso intestino, ele precisa do glúten, entre aspas. Sim. Então, se você faz a substituição de um pão de farinha branca por um pão integral, você vai estar ajudando também o seu intestino, né? Porque tudo funciona com que a gente se alimenta para poder ter um funcionamento melhor do nosso organismo. Certo, eu acho que é bom a gente falar sobre isso porque, né, como eu falei logo no começo, muitas influencers, né, aí as musas fitness e também diversos famosos, né, que têm esse poder realmente de influência, acabaram divulgando por aí que o glúten não presta. E muitas pessoas começaram a cortar o glúten da alimentação por vontade própria. Isso é certo? É bom procurar um profissional antes de tomar essa decisão? Sim, é o que a gente sempre fala. O diagnóstico só é dado através de um médico e você não pode fazer um autodiagnóstico por conta própria. Sim. Né? A gente acaba muito isso vendo nas redes sociais, o famoso fez, deu resultado, então eu vou fazer. Não é bem por aí. Como eu falei, o glúten faz mal para quem tem a intolerância ao glúten, né? E você sente um desconforto abdominal, inchaço, diarreia. Então, aí sim você vai ter que retirar o glúten, melhorar como é que eu falo? Melhorar a aquisição desses produtos, trocando a farinha branca pela farinha integral, né? Melhorando, consumindo mais fruta, aí sim você vai ter um resultado. Mas você não precisa tirar o glúten da sua alimentação se ele não lhe faz mal. Certo, porque tem muita gente que faz isso, né? Elimina tudo. Estão falando que o glúten é ruim, corta tirar. Glúten da alimentação. É inflamatório, vamos tirar, e não é bem assim. Pode acabar sendo adquirida uma intolerância ao glúten quando a pessoa faz isso, assim, por conta própria? Pode, não bem a intolerância. Sim. Mas, assim, você acaba tendo um outro desconforto, porque tem dois tipos de situação. Muita gente tem intolerância ao glúten e muita gente tem intolerância ao não glúten, que é a conhecida, que agora está se falando muito, a síndrome do intestino irritável. Sim. E aí você acaba tendo que fazer uma dieta específica, onde você vai ter que diminuir o consumo de carboidratos, de produtos que não tenham glúten também, que são produtos específicos. E aí as pessoas às vezes acabam confundindo o diagnóstico. Sim. Diz que tem uma intolerância ao glúten e não é. E tudo é uma questão de melhorar a sua alimentação, porque esse tipo de síndrome que eu falei agora, você retira alguns alimentos, faz aquela limpeza e depois você vai recolocando na sua dieta para o seu organismo voltar a se acostumar com aquilo que você está comendo. Então, por isso que eu sou contra ao que você tira da alimentação. Você não deve tirar, você deve melhorar a qualidade para ver o que está acontecendo. Tá certo. Existem proteínas que podem substituir o glúten, então? Sim, nos casos das pessoas que são realmente intolerantes, alérgicas? Principalmente as farinhas, né? Então, hoje o que você puder trocar, farinha branca, na minha opinião, seria bacana. Então, a gente tem no mercado farinha de amêndoa, farinha de castanha, a própria farinha de aveia, porém, ela dá uma brecha, assim, porque tem pessoas que acabam tendo a intolerância também à farinha de aveia, porque muita gente vende ela muito misturada. Então, o qual mais natural possível, ela não vai lhe trazer nenhum desconforto, porque ela pode ter a mistura da farinha branca. Certo. Mas temos também a farinha de linhaça, a farinha de coco, que pode ser sim substituída. Só tem que, assim, quem vai fazer algumas receitas deve olhar direitinho, porque você não pode substituir na mesma proporção. Você tem que fazer misturas para você também conseguir a conferência da elasticidade. Certo. Que às vezes acaba ficando uma mistura assim muito dura, seca e não tem resultado. Tá. E em relação àqueles alimentos que são vendidos ali nas prateleiras dos supermercados, lá com uma palavrinha, né? Sem glúten. É bom ficar atento ou geralmente eles realmente são sem glúten mesmo? Assim, como o próprio conselho vem batendo em cima dessa tecla, muitas vezes as pessoas colocam que não contém glúten. E se você for olhar atrás, fala, pode conter derivados disso, disso e disso. Então, infelizmente, a gente ainda tem que ter muito cuidado no rótulo. Olhar realmente a composição para
não ter um prejuízo depois ao comprar o alimento. Mas a grande maioria realmente não contém. Tá. Para a gente fechar aqui esse nosso bate-papo, Mi, o que a gente então pode tirar quando a gente fala de glúten na alimentação? Que a gente não pode tirar. Não, assim, o que a gente pode tirar a mensagem geral, né, em relação ao glúten na alimentação? Sim. Consuma alimentos in naturas. Realmente troque a farinha branca pela farinha integral, porque você vai ter um aporte de fibra maior, isso ajuda no seu intestino. Ajuda também na perca de peso aí, que não é um alimento isolado que vai fazer você perder peso, e sim o conjunto da obra. Muito bem, é que você fica aí, né, às vezes, comprando os produtos tudo sem glúten, né? Enche a casa aí dos produtos sem glúten, mas o açúcar, olha, tá bombando, tá ali viu? Cheio. Tá ali cheio. Então, muito cuidado aí, você pode estar colocando no glúten o pobrezinho ali, ó, todo inocente na história do Brasil. O vilão da história e não é. O vilão e ele não é, tá certo? Então, muito cuidado com isso. E olha só, nada de ficar retirando aí, enfim, proteína, lactose, o que quer que seja da sua alimentação por conta própria. Isso não é bom. Busca sempre um profissional, né, Mi? Verdade. Acho que esse é sempre Ele vai o lhe caminho. ajudar melhor nesse caminho. A montar esse planejamento aí alimentar para você saber como é que você pode substituir, como é que você pode diminuir as quantidades, enfim. Mas não faz nada aí por conta própria, não. Verdade. Mi, quem quiser saber mais, como é que pode entrar em contato com você? Pode ir lá no meu Instagram, né? Você vai conseguir falar comigo tanto por direct como pelo WhatsApp, que já lhe direciona. Muito bem, então Nutri Michele Rosas, vai lá no Instagram que você vai achar rapidinho o perfil dela e vai poder pegar mais informações, tá joia? Obrigada, maravilhosa. Eu que sempre. agradeço. Muito bom aqui aprender um pouquinho mais sobre o glúten com você. Obrigada, Eu que agradeço. viu? Bom dia. Obrigada, Mara. E você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí ainda. Tem muita coisa para rolar aqui no programa. Daqui a pouco estou de volta.